noite, meus irmãos queridos. Boa noite. A paz de Cristo esteja conosco. É tão bom chamar todos os irmãos, porque não importa qual é a crença, não importa qual é a fé, todos os irmãos, né? A gente pode ter, não sei se temos aqui na casa pessoas de outra religião, mas pode ter aqui católico, evangélico, budista, espírita, ateu, não importa. Porque a verdade é que o Criador é um só. Então, sendo o Criador do universo, grande Pai de todos, então necessariamente somos todos irmãos, não importa. Então é gostoso falar isso, né? Irmãos, é que somos. E na noite de hoje vamos falar sobre esse trecho do Evangelho, pedir e obtereis. Essa questão da prece peditória, né, da gente pedir, às vezes é motivo de polêmica, de confusão. O que a gente pensa, mas se o Evangelho diz que tudo que a gente pede, a gente obtém, por que eu estou com um problema X e eu tenho pedido a solução não vem? Por que eu tenho um familiar doente, eu tenho pedido a cura não vem? Por que um outro familiar que estava muito mal, estava na UTI, e tanto foi orado, foi feito campanha de oração, tanto se pediu e essa pessoa acabou desencarnando? Então, se Deus atende, por que não atendeu o pedido? É difícil a gente conseguir entender isso, eu sei que é. Mas, fazendo um esforço, analisando o Evangelho e analisando como que a vida transcorre, analisando casos que nós conhecemos, analisando o que nós já vimos até hoje, a gente consegue chegar a algumas respostas. Então vamos pegar o ponto mais nevrálgico, o ponto mais dolorido, mais difícil, primeiro, para a gente começar. Por quê? Pede-se tanto pela cura de alguém e esse alguém acaba desencarnando ou passa a vida inteira em sofrimento. Vamos lembrar também um outro ponto, o outro lado da moeda. Há sim casos em que os pedidos são feitos, as orações são feitas, as campanhas de orações são feitas e a pessoa realmente se recupera. Nós sabemos disso. Há casos de pessoas com doenças gravíssimas e que se recuperaram. Há casos de pessoas que estavam na UTI sem a menor chance, aquela situação em que o médico chama a família e fala não tem mais o que fazer. E aí essa pessoa que não tinha nenhuma chance mais, ela se recupera. Isso também acontece. Se a gente jogar lá no YouTube, tem uma porção de casos desse, casos inclusive impressionantes. Mas por que disso? Por que uns se recuperam, outros não? Por que uns desencarnam e outros não? É preciso entender que cada um de nós temos uma história de vida. E para ampliar o nosso entendimento, ampliar o nosso horizonte, é preciso entender também que quando eu digo vida, eu estou falando vida como um todo. Eu estou falando daquela vida que foi nos dada lá atrás de muitas e muitas encarnações. Porque a gente costuma dizer que nós temos muitas vidas. Porque, claro, como espíritas que somos, nós acreditamos em reencarnação. Então, costumamos dizer que nós temos muitas vidas. Na verdade, a vida é uma só. É apenas uma. A gente apenas estagia aqui na Terra por um tempo. E é claro, cada vez que nós reencarnamos aqui, o espírito recebe um novo corpo. Mas a alma, o espírito é o mesmo. É como a gente quando troca de roupa. A gente pode estar de terno ou de calça jeans. Nós somos as mesmas pessoas. Então o nosso corpo físico é como se fosse a nossa vestimenta. É vestimenta de carne. Por isso quando morre, o corpo faz desencarne. O espírito saiu do corpo de carne e desencarnou. Então na verdade a vida é uma só. A gente apenas vai e volta da Terra. Ora a gente está no mundo espiritual, ora está aqui na Terra encarnado. Então a vida é uma só. Então quando eu falo vida, cada um de nós temos uma história de vida, essa história ela vem de uma
E através das encarnações nós temos erros e acertos. Faz parte da nossa caminhada evolutiva. E aí, por conta disso, cada um de nós traz uma história, e aí é comum que aconteça, nós precisamos passar por alguma doença de longa duração, doenças difíceis, porque nessa nossa caminhada evolutiva, muitas vezes nós sujamos, vamos dizer assim, nós maculamos a nossa alma. E para que essa limpeza aconteça, é necessário, muitas vezes, que venha a doença. É comum, a gente sabe disso, que muitas vezes a doença vem e modifica a pessoa. Depois que ela passou por uma doença grave, depois que ela passou perto da morte, ela acaba se modificando. É com todos que acontece isso? Não. Mas muitas vezes acontece. Porque é aquela frasezinha que a gente não gosta de ouvir, mas que é verdade. A vida nos traz lições. E se não aprendemos pelo amor, vai ter que ser pela dor. A dor é didática. Embora ninguém seja masoquista, ninguém queira sofrer, é necessário. Então, muitas vezes essa doença de longo curso, onde a pessoa não se cura realmente e acaba desencarnando daquela doença, é porque foi necessário para ela que assim acontecesse. Mas necessário como? Necessário para o espírito dela. Nós temos uma visão materialista muitas vezes, imediatista. A gente acha que para a pessoa que desencarnou foi a pior coisa do mundo. Não. É difícil para a gente que ficou aqui sem a pessoa. E a ausência dessa pessoa dói demais. Mas para a pessoa não é ruim. É ruim se a pessoa tiver uma condição espiritual ruim. Porque se a pessoa não está bem espiritualmente aqui, ela também não vai estar no mundo espiritual. Agora, essa pessoa ela pode estar mal aqui fisicamente, mas se ela estiver bem espiritualmente, o desencarne para ela é um alívio. Existe um trecho muito bonito do Evangelho que fala assim, que se seria lícito, se seria certo a gente manter preso na penitenciária uma pessoa que já cumpriu a sua pena. Então isso seria justo, né? Da mesma forma é isso. Se a pessoa está encarnada aqui, está passando por sofrimento, e ela já cumpriu a sua etapa de vida, ela já fez o que tinha que ser feito, vai deixar ela sofrendo para quê? Existe um canal no YouTube, já falei aqui algumas vezes, que eu recomendo bastante, chama Afinal, o que somos nós? Não é um canal espírita, é um canal de cunho científico, mas eles analisam casos de pessoas que foram dadas com morte e voltam dessa experiência de morte contando o que viram no mundo espiritual. E por que voltaram da morte? Porque assim, quando o coração para de bater e o cérebro para suas funções, para a ciência a pessoa está morta. Então, se a pessoa teve um ataque cardíaco, o coração parou de bater e os paramédicos estão ali tentando reanimar, com massagem cardíaca, com aquele aparelho desfibrilador, a pessoa está morta. O coração parou. Então, esse canal analisa esses casos de quase morte, analisa casos de pessoas que ficaram longo prazo em coma e voltam contando suas experiências. Eu recomendo que vocês assistam, tá? Afinal, o que somos nós? E aí, o que acontece? A esmagadora maioria das pessoas que têm essa experiência de quase morte, elas voltam contando que morrer é muito bom. Elas não queriam voltar. Porque o bem-estar é tão grande, e aí vão para o mundo espiritual, e a sensação lá é totalmente outra. É uma paz inexcedível para os evangelhos. Mas, vale a pena salientar, é algo até meio óbvio, mas acho que é bom sempre lembrar. Que não se iludam os suicidas, porque a condição do suicídio é outra. O suicídio não é natural. É uma afronta às leis de Deus. Natural é a vida. Então, quem pensar em se matar achando que vai ficar bem espiritualmente, a história é outra, não é assim. Porque se fosse bom o suicida se matar, a terra estaria quase deserta. Qualquer probleminha que nós tivéssemos, a gente apelaria para a morte. Então, eu estou falando de morte natural, de quem não buscou a morte. Eu estou falando de suicídio.
Então, a gente pensa que para a pessoa que desencarnou, foi muito ruim. Nossa, ela deixou a terra, deixou tudo que tinha aqui. Mas tudo que está aqui é passageiro. Nem o nosso corpo é eterno. Para a pessoa que partiu, é alívio. Ela voltou para casa. A gente esquece disso. Nós viemos do mundo espiritual, passamos um tempo aqui e voltamos para lá. Então não é ruim. Pelo contrário. É abrir a gaiola com o passo poder voar. Corpo de carne e osso é a prisão da alma. Então, quando se deixa o corpo físico, é alívio. Então, um dos motivos pelos quais muitas pessoas não se curam é porque a doença era necessária para a libertação do espírito dela. Era expurgo, era necessária. Muitas vezes se pede a oração e a pessoa é curada, sim. Por quê? Ela precisa de mais tempo aqui. E os motivos são muitos. Às vezes ela precisa de mais aprendizado ainda, precisa de mais tempo aqui. Às vezes tem alguém da família que tem algo muito específico com ela, que ela precisa ficar mais tempo ainda. Tem um monte de motivo. E alguém pode falar assim, mas se ela precisar ficar, então não precisa nem orar. Já precisa ficar mesmo, não é assim que funciona. Foi lido aí no Evangelho. É necessário o exercício da vontade, é necessário o exercício da prece, é necessário nos colocarmos em contato com o mundo espiritual, com o Criador, com Jesus, com o nosso Mestre, e pedir sim, porque senão, como diz o texto, seríamos apenas marionete. Então nós temos o exercício livre da vontade. Pedir sim para a pessoa. Claro que sim. E aí, colocando a parte, já falamos aqui sobre a parte que é mais doída, que é a questão de saúde, a questão de morte, vamos falar um pouquinho sobre as questões mais comuns. Há pessoas que pensam que a gente não deve pedir nas nossas preces para coisas materiais. Por exemplo, emprego, está tentando conseguir comprar uma casa, pedir por essa casa, para que Deus abençoe, que consiga comprar. Há pessoas que acham que não, que são coisas materiais que não devem ser pedidas. Pode sim, pode e deve. O problema é quando se faz da prece um meio único e exclusivo para pedir coisas materiais. Aí é um problema. Que a pessoa está vivendo exclusivamente para o material. E ela só se dirige ao alto para pedir coisas materiais. Isso é um problema. Porque a hora que desencarna, isso não vai levar a nada, vai deixar aqui. Então é importante pedir para o espiritual sempre. Tem um outro trecho do Evangelho que a gente não leu, senão acabar fazendo muito isso nessa leitura, que fala que quando nós precisamos de força moral para resistir a uma tentação, precisamos de força para resolver um problema, precisamos de intuição, precisamos de orientação, precisamos de fortaleza, devemos pedir sim. Um pedido para a gente conseguir se livrar de um defeito. A gente sabe que tem um defeito, que tem uma fraqueza, ou que tem um vício. Pedir, claro que sim. E somos atendidos. Somos atendidos com certeza. Mas também podemos e devemos pedir pelo material. Ora, se nós vivemos no mundo físico, onde nós temos as nossas necessidades, por que não pedir pelo material? Como é que você vai falar do Evangelho de Jesus para alguém que está com estômago vazio? Primeiro você forma o estômago dele com alimento, depois você fala do Evangelho. É por isso que a casa aqui também tem um trabalho de ciência material, né, Osmar? Com certeza. Porque vivemos no mundo material. Precisamos de coisas materiais. E é interessante, a gente tem inúmeros relatos de pessoas que estavam com dificuldades e aí fizeram oração e o socorro veio. É impressionante. Então, quando o Evangelho fala pedir e obtereis, não é mentira. Agora tem as variáveis. Né? Por que nem todos os casos são atendidos? Falei alguma coisa sobre isso. Por que outros casos são atendidos em relação às coisas materiais?
Às vezes estamos pedindo o que não precisamos. Às vezes aquilo que nós estamos pedindo, seja material ou não é bom para nós. É igual a criança que pede para o pai deixar brincar com a faca. A criança acha que vai ser bom aquilo, que ela vai se divertir com a faca. Mas o pai sabe que ela vai se ferir. O que o pai faz? Não dá a faca. Então muitas vezes a gente está pedindo algo que o Criador sabe que não é bom para a gente. Às vezes está num relacionamento ruim, pedindo para Deus segurar aquela pessoa para a gente, pedindo para que Deus não deixe aquela pessoa ir embora, e aí essa pessoa vai embora, fala, puxa, Deus não me atendeu. Aí passa alguns anos, você vai perceber que a melhor coisa é que a pessoa tem que ir embora. Então tem o imediatismo de não saber o que tem lá na frente. Também é uma causa da prece não atendida. Não foi atendida porque não era bom para nós. Agora tem muitos e muitos casos que a prece é atendida sim. Vou falar para vocês aqui alguns relatos, 2 ou 3, de coisas materiais. E nesse caso eu presenciei. 2 pessoas, que uma delas estava com problemas financeiros e estava com uma conta de luz atrasada, tinha que pagar essa luz. E aí ela preocupada, angustiada com aquilo, e encontra uma irmã de fé na rua, e essa irmã do nada enche os olhos de lágrimas e fala, irmã, eu senti que eu tenho que te dar o dinheiro para ela. E ela paga a conta de luz. Esse caso eu conheço. De onde que veio essa inspiração para essa mulher, sem saber o que estava acontecendo com ela? Ela não sabia da conta de luz atrasada. Não sabia o que estava acontecendo. É a intuição que veio. É a intuição de Deus, a espiritualidade que inclui para dar esse dinheiro. Um outro caso, a criança precisando de um tênis e os pais sem poder comprar. E aí alguém chega e dá o tênis para a criança. O que é isso? Socorro divino. E o interessante é que esse caso do tênis, o pai ficou bravo pela criança ter ganho tênis, porém ele estava ainda chateado porque ele não pôde comprar o tênis. Importante, gente, gratidão. Ele não tinha que focar no fato de ele não ter podido comprar o tênis. Ele tinha que focar que o tênis veio. Não importa se ele não pode comprar. Cadê a gratidão? Não seria muito pior se além de ele não poder comprar o tênis, que ele não tivesse chegado, ele veio o filho descalço? Faltou o quê? Gratidão. É preciso estar atento a isso. Às vezes a gente está doído, está sofrido, porque está desempregado, e aí está passando dificuldade em casa, mas de repente alguém chega com a cesta básica, alguém chega com o recurso para pagar a conta de água, conta de luz, alguém chega com uma roupa para o filho, um sapato. Então, nesse momento, agradecer a Deus, porque de alguma forma veio. De alguma forma veio. Nós temos também no Evangelho um outro trecho bem interessante e que parece muito difícil a compreensão. Porque diz assim, Jesus falou isso, que aquele que tem será dado mais ainda, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí a cabeça dá um nó, né? Fala, caramba, aquele que tem vai ganhar mais, e aquele que não tem vai ser tirado do que tem? Que loucura que é isso? O que Deus está fazendo, né? Acontece o seguinte, nós vivemos num universo que tudo é energia, tudo é feito de energia. E quem está dizendo isso não sou eu, é a ciência. A ciência diz isso. Dá um nó na cabeça da gente. Mas o que diz a ciência? Diz que tudo é feito de átomo. O que é um átomo? É a menor partícula de qualquer coisa. Isso aqui é mármore. Se a gente começar a cortar isso aqui em pedacinho, vai chegar um momento que nem a menor lâmina ele vai transportar. De tão pequenininho. Talvez o que? 1/5 de um grão de arroz. Mas aí a ciência consegue
fracionar. Vai fracionando tudo. Aí quando chega na menor partícula, que é o átomo, o que a ciência descobriu? Que o átomo é feito de energia. Elétrons, prótons e nêutrons. Elétrons, prótons e nêutrons. O que é isso? Energia. Então isso aqui que para nós é sólido, nada mais é do que a energia condensada. Isso aqui é energia condensada. Então, na verdade, nada é sólido. A solidez de tudo é aparente, porque tudo é energia. A ciência diz isso. E o que é o nosso pensamento? Nosso pensamento é uma força, é uma energia. E o nosso pensamento é uma força de atração. Hoje em dia está se falando muito na internet, YouTube, Facebook, Instagram, está falando muito de lei de atração. Só que aí está se banalizando muito isso, está levando para um lado como se tudo fosse muito fácil, que basta você pensar positivo que tudo vai resolver, não é bem assim. O pensamento positivo, obviamente, que é muito importante, claro que sim, mas está se banalizando muito isso. Então o que acontece? Como tudo é feito de energia, e o nosso pensamento também é energia, e o nosso pensamento ele atrai uma força energética igual, equivalente. Isso também é lei da física. Semelhante atrai semelhante. O que nós dizemos aqui no Espiritismo? Quando uma pessoa está vibrando baixo, o que é essa vibração baixa? É um pensamento e um sentimento baixo. Como assim? Rancor, tristeza, mágoa, raiva, ressentimento, ódio, tudo isso é vibração baixa. O que acontece? Existem espíritos desencarnados da mesma vibração. Porque nós temos espíritos desencarnados de luz, evoluídos espiritualmente, e temos também irmãos nossos ainda vibrando na faixa inferior, ainda distante da luz. E aí, quando estamos nessa vibração baixa, como semelhante atrai semelhante e energia é força de atração, nós atraímos espíritos na mesma faixa vibratória. E aí, se era um sentimento de tristeza, passa a ser 2 ou mais. Porque é o nosso sentimento mais o sentimento dos espíritos que estão vibrando na mesma faixa, que vão baixar mais ainda a nossa frequência. E aí pode vir depressão, pode vir outras doenças, se isso perdurar. Se for uma coisa passageira, você baixou a frequência ali, mas logo você volta ao seu normal, beleza. Mas se isso persistir por dias, aí a influência desses irmãos acaba sendo maior, e aí pode vir sim uma doença, uma patologia de ordem psicológica e até física. Mas o que isso tem a ver com o que eu estava falando? De que aquele que tem vai ter mais, e aquele que não tem vai ser tirado até o pouco que ele tem. Se você está numa faixa de vibração alta, positiva, de ânimo, de esperança, de fé, de gratidão, você vai atrair energia semelhante. Então aquilo que você tem de bom vai aumentar mais ainda, porque você vai atrair energia igual para você. Se você está numa energia de ingratidão, como eu falei agora há pouco, de ingratidão, de inveja, de ódio, de ressentimento, você vai atrair a vibração na mesma faixa que você. E você vai ficar pior ainda. Por isso que diz que até o que você tem vai ser tirado. A importância, eu sei que não é fácil, mas a importância de manter a fé e a esperança até nos momentos difíceis, para que o socorro possa vir. Porque senão a nossa vibração baixa, a nossa energia vai ficar mais baixa e a coisa só piora. Muitos de vocês já devem ter visto aqui pessoas que só reclamam da vida. E nunca está bom, né? Nada está bom, nada está bom. E para elas as coisas só pioram. Por quê? É a faixa que ela vive.
Pessoas que se queixam muito de doença, valorizam demais a doença, vai estar sempre doente, porque ela está potencializando aquele sentimento. Ela tem tanta fé na doença, que a doença acontece para ela. Ela crê tanto na doença, ela fala tanto de doença, que a doença vai se instalar. Eu tenho uma pessoa da minha família, um cunhado muito querido lá de São Paulo, que já está há 7 anos lutando contra o câncer. E já fez várias cirurgias, e aí o câncer vai surgir em lugares diferentes. Faz a cirurgia em um lugar, faz a quimioterapia, e aí ele desaparece em um lugar e aparece em outro. Mas ele está há 7 anos lutando contra a doença. Se ele não fosse como ele é, ele ia ter desencarnado há muito tempo. Porque pense no homem positivo, um homem que é feliz com as coisas mais simples da vida. Ele está com essa doença, a doença está em várias partes do corpo, e não é de agora, já desde o começo que ela se espalhou. Em vários pontos do corpo. Mas ele teve aqui, agora de São Paulo, teve aqui no mês passado. Ele é positivo, mas não é aquela positividade estereotipada, que a pessoa está forçando barra para dar uma de feliz, não é isso. Ele é genuinamente feliz e de bem com a vida. E ele age em relação à doença com positividade. Ele não se entrega, ele não se abate, ele não se queixa, e ele vive a vida normalmente. Adora as coisas simples da vida. Observar a natureza, sentir o ar fresco no rosto, cozinhar, andar a pé. Ele continua fazendo essas coisas. Bom de conversa. E eu tenho certeza que essa positividade dele diante da vida e diante da doença está mantendo ele vivo. É necessário manter a nossa esperança lá no alto, bem em cima. Por mais que as coisas estejam difíceis. E é interessante, o mês de dezembro, ele é o mês que a gente comemora, ou pelo menos deveria comemorar, uma coisa tão importante que é o nascimento de Jesus. Não sabemos se de fato ele nasceu no dia 25, né? Mas é a história disso. E tradicionalmente a gente pensa que é. Então é um mês que é algo tão especial, que é o nascimento de Cristo, mas também eu tenho observado que é um mês meio pesado também. Tenho observado quantos desencarnes, famílias enlutadas no mês de dezembro. Tragédias que acontecem. Ah, Cláudio, mas todo mês pode acontecer. Sim. Talvez não seja nada de especial nesse sentido no mês de dezembro. Mas, sei lá, talvez pelo fato de a gente saber que o mês de dezembro é um mês que a gente vai querer estar com a família, e aí quando acontecem as tragédias, o mês de dezembro parece que pesa mais. Né? Talvez por isso chame mais a minha atenção. Não quer dizer que em dezembro aconteça mais, mas talvez chame mais a minha atenção por isso. Inclusive, a minha mãe partiu no mês de dezembro, no dia 7. E aí, daqui a pouco vira o Natal e aquela pessoa não está, né? É muito bonito. É muito bonito. Mas, o mês de dezembro, tradicionalmente, é um mês de alegria, que se junta à família, né? Parentes distantes vêm nos visitar muitas vezes. É um mês de confraternização. Que acontece muita coisa ruim também, porque as pessoas, maioria, não vou dizer a maioria, mas muitas, em vez de focar no espiritual, na fraternidade, no momento de estar com a família, acabam bebendo demais, acabam brigando, muitas vezes o encontro familiar, que era para ser de harmonia, acaba tendo discórdia, acaba tendo briga. Quantas pessoas de muitas famílias que não se falam há muito tempo e abrem principalmente no Natal, né? Infelizmente acontece. Mas é um mês que acaba exigindo muito da gente. É um mês que a gente quer dar presente,
É um mês que a tradição nos exige mais gasto, porque tem a ceia de Natal, porque tem o almoço de Natal, e depois logo vem a despesa do Ano Novo. E aí, muitas vezes, nesse mês a gente está desempregado, a gente está angustiado por conta, a gente não sabe como que vai comprar algo para as crianças, como que vai fazer a tão falada ceia, e acaba sendo um mês angustiante, por essas e outras razões. Mas como eu estou falando para vocês, e para mim também, eu sou de nervoso, há 5 dias do Natal, já dia 20, a minha palavra para vocês hoje, meus queridos, é esperança. Tenham fé. E tenham esperança que o abatimento não derrube vocês, não derruba nenhum de nós. Por mais que as coisas possam estar difíceis, seja em qualquer âmbito, de saúde ou financeiro, seja qual for, emocional, que a gente tenha fé, porque o Criador não nos desampara, e que a gente faça a nossa prece, a nossa oração realmente com fé. Cada palavra seja proferida pelo cérebro, pela boca e pelo coração, e seja dita com fé, porque o socorro, o auxílio pode vir de um lugar que a gente não espera, pode aparecer a solução de onde menos se espera. A vida não está contra nós, a vida está a nosso favor. Deus não nos criou para a infelicidade. Sofremos muitas vezes sim por causa de equívocos cometidos, porque a terra ainda é um planeta de expiação e de prova, então nós acabamos passando por maus pedaços daqui. Mas nós não nos criou para Deus não nos criou para a infelicidade. E não há sofrimento que dure para sempre. Isso é uma verdade absoluta. Não há sofrimento que sempre dure. Não existe isso. A vibração alta que eu estava dizendo, é importante um esforço para conseguir manter isso. Tentar a todo custo fugir do desânimo, fugir da desesperança, fugir da amargura, fugir da raiva e da revolta. Porque esses sentimentos só vão fazer piorar as coisas. Não há dúvida disso. A prática tem demonstrado isso. São sentimentos que só nos jogam para baixo. E aí as coisas que estão ruins ficam piores ainda. É preciso a gente, mesmo que seja duras penas, manter o ânimo, manter a esperança. E quando o desânimo bater forte, orar. E é interessante porque nesses momentos de desânimo, de tristeza, a gente não quer orar. A gente não quer orar, não dá vontade. Mas, se a gente conseguir fazer a experiência de orar, se obrigando a orar na marra, a gente vai ver que quando terminar a prece, a gente está diferente. Isso eu garanto para vocês. Só que não pode ser uma prece da boca para fora. Porque se for, não adianta. O que move as energias são os sentimentos. Palavras podem ser verdadeiras ou podem ser vãs. As palavras enganam, o sentimento não. Tanto é que um espírito desencarnado ele pode chegar perto do médium. E esse espírito pode chegar perto do médium com as palavras mais lindas, mas ele tem a vibração própria. As palavras dele dizem uma coisa e a vibração diz outra. E o médium bem experimentado vai perceber. Vai falar, esse é o lobo e pé de cordeiro. Então quem comanda as vibrações, quem move as energias é o sentimento. O pensamento, ele direciona, mas é o sentimento que faz acontecer. Ou seja, se nós, ainda como eu falei, ainda sem vontade nenhuma, ainda se arrastando, mas se a gente conseguir fazer uma prece sentida, colocando sentimento, ainda que na marra, a ajuda virá. A ajuda virá. E se nós estivermos pedindo pela saúde de alguém, mas o Criador entende que essa pessoa
precisa passar por essa doença, ainda assim a prece vai nos ajudar muito. Porque se a gente está naquela angústia, cheio de preocupação, cheio de dor por causa dessa pessoa, a prece vai nos dar ânimo. Tendo a prece, você vai estar modificado, as tuas energias vão estar renovadas, a tua esperança vai estar mais viva, o sentimento de angústia e de medo vai sair. Não tenha dúvida. A prece sempre nos auxilia em toda e qualquer situação. Não posso me estender muito, porque senão não vai muito. Então, meus queridos, que cada um de nós saia aqui dessa noite renovados, com fé, com esperança, não porque eu falei, mas porque o Cristo falou. Pedi e obtereis. E ele disse que ele ia embora, mas que nós não estaríamos órfãos. Deus nos abençoe.